Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Fala Pouco Podcast. Meu nome é Rinaldo Pedrosa. Eu sou Humberto Petrilli. Eu sou Léo Abrantes. Pois é. E no vídeo de hoje, no vídeo não, né? No podcast de hoje, se aproximando aí do podcast número 60, hoje a gente vai falar sobre Britney Spears. Isso mesmo, você aí que não conhece a Britney Spears, onde é que você estava em 2005, 2006 ali, na época que ela estava fazendo seus sucessinhos, até antes disso também. E a gente vai usar como base o quê? Antes disso, eu queria dizer que esse é o segundo podcast que a gente está fazendo sobre perfil. Caso você não tenha visto o primeiro, vai aí na nossa lista de reprodução no YouTube. Tem a gente falando sobre o Kanye West e também tem aí no Spotify. E já que eu falei de YouTube e Spotify, no YouTube você pode encontrar nossos outros podcasts, todos os outros, nossos outros 50 e poucos podcasts que tem por aí espalhados. Tem nossos vídeos também falando sobre cinema, que a gente faz de uma maneira individual. Então tem vídeo meu, tem vídeo de Léo, tem vídeo de Humberto, a gente falando sobre filmes e séries. E no nosso Spotify você pode também encontrar toda a nossa lista de reprodução de podcasts também. E falando sobre filme e série, tem o nosso Instagram que você pode conferir lá, tudinho bonitinho. A gente lá mais focado de filme e série. A gente está fazendo uma série de críticas agora sobre o Oscar, então os filmes que estão saindo, foram indicados ao Oscar e vão estar no Oscar, a gente está fazendo crítica, tem indicação, perfil, artigo e tem lá videozinhos de IGTV, os mesmos vídeos que você pode encontrar no YouTube. Então, como eu já disse no vídeo de hoje, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre Britney Spears, usando como base não só o documentário que saiu na Globoplay recentemente, né, aquele documentário falando do Free Britney, e também faz todo um apanhado da vida da cantora, todas as polêmicas, todas as discussões que envolvem a vida dela. E a gente vai também fazer um resumo, assim, vamos dizer assim, também dizendo, da carreira dela, que é uma carreira recheada de acontecimentos. Então, vamos lá, vamos embora. Bom, primeiramente, eu sou o Léo Abrantes, eu não sou Humberto Petrilli. A gente só fez uma rápida, assim, mudança de corpos, assim, a gente meio que se teletransportou, então a gente já voltou ao normal. Eu sou o Léo Abrantes, Opa, acabei de voltar aqui pro meu corpo, eu sou Humberto Petrilli. pronto, agora está tudo claro e às claras. E bom, vamos começar falando assim, primeiro, quem é Britney Spears? Quem é aquela mulher loira que fica cantando e você às vezes não conhece, fica achando que ela é promíscua e tudo mais? Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa da Britney Spears. Ela é uma cantora americana, ela vem do interior, né? Lá dos Estados Unidos, de uma cidade bem pequena, e ela sempre teve na sua infância uma possibilidade de alcançar fama, dinheiro e sucesso por ser muito talentosa, saber cantar, saber dançar, e isso foi chamando a atenção e ela foi aos poucos ganhando espaço, ganhando notoriedade e assim construindo a sua carreira inicial. Ela ficou conhecida pelos sucessos de Toxic, Oops, I Did It Again, Baby One More Time. Infelizmente a gente não pode colocar os áudios aqui, porque senão o YouTube come o nosso bumbum. Então, aqui você provavelmente depois procura aí, provavelmente você já ouviu, você conhece, você é muito fã da Britney Spears, talvez, porque eu acho que a pessoa que não é fã da Britney Spears não vai clicar nesse vídeo. Enfim, a Britney Spears tem um lance interessante, assim, falando um pouco da personalidade dela e do seu lado artístico, porque mais do que a persona, a pessoa mesmo, assim, as características delas, muitas vezes não são refletidas no artista em si. O artista, às vezes, tem uma noção diferente da própria pessoa. Ele tem trejeitos do artista, ele tem trejeitos que é propriamente único. Então, na Britney Spears, ela tinha um pouco dessa dualidade de ser uma jovem sensual, mas também ela tinha aquela pegada meio inocente, sabe? Então, isso meio que chamou a atenção muito das pessoas, e obviamente, quando a gente está falando ali do início dos anos 2000, obviamente a gente está falando de machismo, misoginia, que é bastante comum e está melhorando só nesses últimos tempos. E naquela época era a época das boy bands, então ela estava surgindo ali e ela era praticamente uma mulher que estava ascendendo do nada e sozinha. Então ela era a primeira daquela geração, e uma mulher bonita, uma mulher que
é sensual, e isso era parte da artista dela, do estilo dela como artista, e isso foi chamando muita atenção. E aos poucos ela foi sofrendo cada vez mais com essas questões. E isso a gente vai abordar um pouco mais para frente, mas eu gostaria de iniciar aqui um debate, uma conversa também. Primeiro eu quero saber a opinião dos meus nobres confrades aqui do Fala Pouco, que é algo que eu percebi tanto no documentário explicando e como na própria descrição que eu falei aqui da personagem dela, da artista dela, ser uma mulher sensual, mas também ela tem aquele tom meio inocente, que é basicamente, estou falando de sexualidade de jovens, de os jovens se tornarem provocantes cada vez mais cedo. E isso a gente forçando mais para o lado masculino, obviamente, que eu acho que uma mulher não vai se interessar por um moleque de 12 anos. Já um homem, eu não vejo isso impossível. Na verdade, isso já aconteceu. Então, eu queria saber de vocês também, porque a Britney Spears, ela tinha lá na época os seus 17, 18 anos, mas, cara, vinham uns brother de 40 anos gostando dela, e toda aquela pegada dela de colegial também dava muito menos idade para ela. Então, eu queria que vocês me dessem aqui a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês perceberam disso? Existe realmente a sexualidade? Ela tinha esse sex appeal e que as pessoas estavam realmente meio que engrandecendo a figura dela? Véi, eu acho assim, sobre esse tópico, porque na época que ela começou a fazer sucesso, não tinham tantas cantoras da idade dela fazendo sucesso, era mais boy band. Então, tanto que ela teve até um relacionamento depois com o Justin Timberlake, que era também um cantor que na época estava fazendo muito sucesso. Então, não mas assim, nesse caso era com ela, mas não é exclusividade dela. Mas claro que ela sofreu com isso. Se você vê as músicas dela, as próprias letras das músicas dela, são já letras mais maduras para a idade que ela tinha, sabe? Pelo menos na época. Então, meio que a galera confundia a música dela, a persona dela, e acabava realmente, como a gente falou, ela tinha esse sex appeal e a galera meio que, os mais velhos, os marmanjos velhos, ficava babando lá ela, pelo fato dela ser, tipo, ela é uma pessoa muito bonita, obviamente. Mas assim, aqui no Brasil, se você trazer para o Brasil, também teve outras pessoas que sofreram com isso. Até Xuxa sofreu com isso. Na época lá mais nova, também Que? sofreu muito. Xuxa? Sim, exatamente. Se Nossa, você pegar a é época a da culpa do Xuxa aí mais Pelé. nova, ela era totalmente. Vou usar a palavra perseguida por, por esse tipo de comentários, inclusive na mídia. E com a Britney Spears, ela sofreu muito isso. Tipo, quando a Britney Spears ia fazer um comentário, tipo, ela vai dar uma entrevista. E aí, isso fala até no documentário que tem no Globoplay, que esse documentário tem uma parceria com o New York Times. É do New York Times e aí tá no Globoplay. E assim, nas entrevistas que tinham com ela, era o pessoal perguntando assim, tipo, você é virgem? Não sei o quê. Você já beijou quantas pessoas? Você já isso, você já aquilo. Então sempre, nunca os comentários, nunca as entrevistas, as perguntas nas entrevistas era voltada para a profissão dela de cantora. Tipo, quando é que você vai lançar uma música nova? Isso, aquilo, outro. Não, era sempre voltado mais para a vida pessoal dela, para a vida amorosa, para a vida sexual dela. Então ela já tinha essa perseguição dos fãs mais velhos e a mídia se aproveitava disso para tentar explorar mais ainda esse lado. E isso acabou meio que prejudicando muito ela, e isso mentalmente falando mesmo, assim, sabe? Porque isso endoida qualquer um. Você, que nem tu falou, lá nos seus 16 ou 18 anos, e aí você tem todo esse amontoado de pessoas querendo saber uma série de coisas íntimas sobre você, isso aí afeta a cabeça de qualquer um. Justamente. Respondendo a pergunta também do Léo, eu acredito que seja parte parte não da personalidade, mas parte do arquétipo, assim, né? Do popstar. Você ser uma pessoa sexy, você ser uma pessoa que tem várias pessoas no seu pé, né? Vamos dizer assim. E a Britney Spears, ela usou disso muito bem, assim. O pop dos anos 2000, dos anos de 1999, que foi quando a Britney Spears estourou realmente, assim, mais quase mundialmente falando, foram épocas que o pop estava realmente em ascensão. A Lady Gaga também já estava lá fazia um poucos tempos, assim, que ela também já estava no mercado. Chega a Britney Spears e toda essa onda, né, de pop que estava surgindo no mundo. E então, assim, ela apareceu no momento exato. Ela teve justamente essa relação também com a Disney, se não me engano, né, com o Justin Timberlake. Eles apareceram em alguns programas nessa época também. E junta
tudo que o americano quer ver no pop, né? Assim, a Britney Spears, ela era tipo uma Kelly Key, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Ela era só uma menina bonita, uma menina bem bonita, uma menina bem novinha, que ficava meio que pagando de gostosa. Basicamente isso, assim. Basicamente, obviamente, fazendo uma definição totalmente superficial e um tanto quanto machista das músicas da Britney Spears, mas é meio que esse arquétipo, e é isso que as pessoas também querem ver. E isso vai para qualquer área da música que a gente vai procurar. Se a gente vai ver as boy bands, tipo, sei lá, One Direction, qual que é o nome? Jonas Brothers, Big Time Rush, são boy bands de caras que simplesmente são bonitinhos e ficam pagando de bonitinhos e cantam, certo? A diferença é que, obviamente, a Britney tem um potencial vocálico, ela é uma artista muito mais completa que esses diversos outros exemplos. Só que, justamente por ela ter começado a carreira dela tão nova, justamente sendo sexualizada nas músicas delas desde o começo, e ela também é uma pessoa que tem históricos, né, de problemas psicológicos gerados, não só justamente por essa fama de início, mas também porque a equipe da Britney Spears é uma equipe que já saiu várias notícias dizendo que são muito tóxicos com ela, que ferram pra caramba a cabeça dela, e junta, vamos dizer assim, tudo isso e vira essa popstar que é a Britney Spears. Ela é tipo uma astra, né, do rock, só que pop, a astra do pop. Ela é uma pessoa que ela vai bater em paparazzi, ela vai xingar todo mundo, ela vai fazer as loucuras que ela fez, que a gente vai também comentar ao longo do podcast. E eu acho isso de certa forma muito interessante e muito complicado também de parar para pensar uma pessoa com a história da Britney, sabe? Deve ser uma atriz com bastantes problemas para lidar. E, assim, eu concordo com a parte de que todo artista ele tem esse appeal, esse sex appeal, ele tem que ser bonito, de certa forma. E eu acho interessante que, tanto na parte dos homens, das boy bands, não é algo tão forte quanto a Britney Spears ou outras mulheres, sabe? Pô, a mulher ela tem que pôr de uma maneira muito mais sexualizada, ela tem que usar muito menos roupas. Não basta ela ter um rostinho bonito, ela tem que ter um corpo, ela tem que ter satisfazer certas noções assim de padrão de beleza que a gente tem na sociedade, que a gente tinha um pouco mais antes, ainda tem um pouco, mas está melhorando muito nesse fundamento. Só que assim, eu ainda vejo muito problema a questão do dinheiro, porque eu acredito ser muito fácil você construir uma artista à base da sexualidade, a partir desse sex appeal dela, para conseguir o dinheiro, para conseguir ganhar dinheiro fácil, de certa forma, porque isso vai vender, e talvez isso nem diga muito sobre o talento dela, isso diga mais sobre o estilo dela. E, cara, eu vejo que naquela época, óbvio que ela estava começando, era um ambiente totalmente diferente. Mas, por exemplo, se surge alguém hoje nesse estilo, ela pode até, a pessoa, a artista, ela pode até se tornar um pouco mais, assim, sexualizada com o tempo de artista, até porque tem fases de artistas e tudo mais, mas se um artista já chega, assim, promovendo de maneira ousada, assim, não querendo citar aqui, por exemplo, Cardi B, que eu acho um exemplo totalmente diferente, Nicki Minaj, que aí elas têm realmente esse estilo e essa peculiaridade. E é o estilo delas, não é algo que justamente foi feito para vender. Mas eu acredito que surja algo que tenta fazer isso de certa forma, principalmente com pessoas adolescentes, eu acho interessante quebrar esse estigma. E aqui eu cito bastante a Billie Eilish, que ela tem realmente esse estilo de não tentar ser sexualizada. E ela não, óbvio que ela é bastante forte nisso, porque quando ela começou a estourar, ela tinha 17 anos, ou seja, ela usava aquela roupa larga para esconder o corpo. Ela ainda usa as roupas largas, ela ainda tenta não ser sexualizada, mas obviamente gera sexualização por justamente ela estar privando isso. Mas, enfim, é um tipo de estilo, é um tipo de jeito que está mudando e que vem mudando a cabeça das pessoas. Eu acho interessante essa mudança porque a gente acho que é muito fácil hoje em dia ser um artista que exibe o corpo, que exibe maneiras de vender facilmente o seu produto, facilmente sua música, não necessariamente ser um artista completo. Acabei de lembrar de um exemplo que eu acho que é muito interessante, do filme Nasce uma Estrela,
que tem a Lady Gaga, o Bradley Cooper e tudo mais, que a Lady Gaga, no filme, eu não lembro o personagem dela, ela começa uma menina tímida e tudo mais, querendo ascensão na carreira da música. É quando ela começa a crescer na música, ela fica mais sexualizada, ela fica falando, cantando músicas cada vez menos interessantes, e isso é mostrado direitinho no filme, e eu acredito que é basicamente essa necessidade. A pessoa não precisa se promover, basicamente, ou ela não precisa degenerar o seu conteúdo pelo fato de que ela está sendo sexualizada, disso, de aquilo, para servir de padrões. Nesse contexto, eu excluo Nicki Minaj e Cardi B, porque além delas serem adultas e terem histórico disso na vida delas, porque a Cardi B era stripper e tudo mais, então isso faz parte do personagem delas, da artista delas. E se a gente pegar o Instagram da Cardi B, um pouco da vida dela também, que ela é loucona também, mas eu acredito que a Britney Spears, ela tava ainda com um personagem de muito tempo atrás. Eu acho que hoje em dia, esse tipo de artista, assim, muito focado, não ia talvez crescer tanto. É uma opinião, assim, meio polêmica. Assim, depende, eu acho, do público-alvo, porque você vê, por exemplo, a própria Anitta estourou muito assim, sabe? Trazendo assim para o estilo brasileiro mais da coisa. A própria Anitta estourou muito assim também, pelas danças, por isso, aquilo, outro. Às vezes, por exemplo, as músicas da Anitta não eram nem essas coisas todas, mas a dança era uma dança envolvente que todo mundo dançava, sabe? E aí ela acabou estourando. Hoje ela até mudou um pouquinho o estilo dela, mas no início era muito assim. Ativista mais agora. E eu acho que assim, Britney Spears, cara, apesar das músicas dela serem, como eu já falei, músicas que exploravam mais, eram músicas mais maduras, músicas até com entonações sexuais ou tudo mais, eu não acho que isso, não acho não, tipo, não era justificativa para a mídia tratar ela como tratou, sabe? Meio que assim, pô, você tem que ver que aquilo ali era um adolescente, dizer criança, mas não é criança, um adolescente chegando na vida adulta, e você pressionar a pessoa daquele jeito, porque eu lembro no próprio documentário, né, a partir do momento que ela começa, ela termina com o Justin Timberlake, e aí tem uma entrevista com ela, e a entrevista é perguntado se ela era virgem ainda, e ela fala sim, só quero perder a virgindade depois do casamento e tudo mais, tal, tal, tal. E aí depois tem uma entrevista com o Justin Timberlake, e na entrevista eles perguntam ao Justin Timberlake se ele já tinha transado com a Britney Spears, ele fala sim, aí todo mundo começa a tirar onda, saiu matéria em tudo que é jornal. Então, assim, a vida sexual dela era mais, dava mais audiência, a vida amorosa dela dava mais audiência do que o próprio trabalho dela, sabe? E isso eu acho que não, não tem como isso você tratar isso de uma maneira natural, de uma maneira certa. Por mais que, claro, a beleza vende, o corpo vende. Isso no modo geral, sabe? Tipo, isso, o corpo masculino já vende, o corpo feminino ainda mais. Por que a Playboy fez sucesso tanto tempo? Porque o corpo de mulher pelada vende. Então, você pegar naquela época, principalmente, meninas e botarem vender o corpo delas de um shortinho mais curto, de uma camisa mais curta, de uma blusa mais curta, aquilo ali vai vender, sabe? Por mais que hoje em dia isso é mais naturalizado, mas naquela época ia vender, óbvio que ia vender. E eu não estou dizendo nem que isso partiu dela, pode ter partido de empresário, pode ter partido do pai, da mãe, de quem for, e quem estivesse por trás. Mas aquilo ali foi feito para vender. Aquele estilo foi feito para vender, sabe? E vendeu, né? Até um ponto que vendeu tanto que acabou se tornando uma coisa que não deveria ter se tornado, que é toda a sexualização que foi criada em torno dela. Com certeza. Isso junto também porque, falando justamente dessa sexualidade, né, e de como que isso vende, é justamente porque as pessoas, todo mundo já tem, vamos dizer assim, uma promiscuidade inerente na própria alma do ser, né, do ser humano. Então, quando você vê uma coisa disso que é mais palpável, quando você vê uma atriz, quando você vê uma cantora, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você acompanha as músicas, se expondo desse tipo dessa forma, né, é algo que com certeza atrai muito mais, né, por exemplo, aquela mulher da Leia lá, que aparecia, qualquer lugar que ela aparecia já tinha paparazzi em todo canto, ainda mais se aparecia um tornozelo a mais, isso já era motivo de arruaça. Então, assim, a Britney Spears, principalmente por ela ser a queridinha do pop, a ser a menininha, a menininha de colegial, que é uma pessoa ingênua, mas que também vai brincar com o seu coração, né, que é a personagem, né, que a Britney criou, como a própria Britney Spears, ela é justamente uma menininha de colegial que
que brinca com caras mais velhos, vamos dizer assim, que brinca com todo tipo de homem porque ela é bonita, usa da beleza dela, que ela canta bem, dança. Então, assim, ela realmente é uma diva do pop, e ver uma diva do pop nesse tipo de situação é uma coisa muito, muito, muito bizarra. Mudando, assim, um pouco, minimamente, assim, de assunto, né, mas isso também linka, toda essa vida da Britney Spears exposta e sendo colocada sempre em todas as capas de revistas, com tudo que ela fazia, também ferrou muito o psicológico dela ao longo dos anos. Tanto é que a Britney Spears, ela é uma pessoa que ela, na carreira dela, é caracterizada por algumas recaídas. Não só recaídas de tempos ruins psicologicamente falando, quanto de algumas dependências químicas, né? A Britney já se internou em um hospital psiquiátrico, já se internou em uma clínica de reabilitação por conta própria, e tudo para você ver como que essas coisas vão se afunilando, né? E chegam onde elas chegam. Hoje em dia a Britney, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas acredito que ela não tenha até hoje a guarda dos filhos dela por conta desses lances relacionados ao vício, né, em drogas, ao vício em remédios. Ela já também tomava remédios controlados para não sei se era algum tipo de distúrbio psicológico. Então, assim, ela realmente é uma pessoa que foi ferrada psicologicamente durante muito tempo, e assim como todas as pessoas que têm que assumir uma vida pública e abrir mão de privacidade, de liberdade, tem, né? Vamos dizer assim. E parece que foi a questão dos tabloides, né? Porque lá no documentário eles comentam que esse foi um dos auges do tabloide, e talvez o tabloide tenha uma intenção de começar a caçar os artistas, e essa caçada, ela se torna cada vez pior, porque parece que a gente não quer ver aquele artista montado do jeito que ele é, porque eu acredito que nós e os artistas, assim, essa relação que a gente tem, muitas vezes tem uma relação, assim, até de superioridade, em vários quesitos, inclusive beleza. E essa questão da beleza do artista, muitas vezes era algo levado tão a sério, e eu acredito que até hoje e muitas pessoas podem ficar tristes por não ter a beleza que um artista tem. E até mesmo por todas as questões, assim, vamos botar um efeitinho aqui no Instagram, vamos botar isso, vamos tentar corrigir aquilo, Photoshop e tudo mais. Mas naquela época não tinha muito acesso ao, por exemplo, hoje em dia a gente tem um Instagram, então às vezes o próprio artista posta foto depois que acordou. Então essa interação já fica um pouco mais tranquila, um pouco menos pesada. E talvez naquela época as pessoas, isso aqui é uma hipótese, eu não vi nenhuma pesquisa aí, mas eu acredito que naquela época as pessoas tinham uma pretensão maior de ver os artistas da forma normal como eles são, porque era o que eles queriam. Talvez eles estivessem acostumados com a necessidade, eles estavam acostumados apenas em ver eles em revistas, em jornais, em entrevistas, em vídeo, no caso, né, mostrando eles maquiados, bonitinhos, em shows. Então talvez essa necessidade de ver esses artistas de uma forma mais crua, talvez tenha iniciado essa questão do tabloide. E todo o desenvolvimento dos tabloides foi gerando uma indústria cada vez mais forte, e a gente vê isso até um pouco hoje e tal. Hoje diminuiu bastante, e também questões até morais, éticas, começaram a entrar em jogo por conta do paparazzo, que é algo bastante pesado de ir atrás, porque é basicamente uma violação de privacidade e uma falta de respeito também, mas querendo ou não, os próprios paparazzis falam que eles simplesmente estavam vivendo essa vida e estavam ganhando dinheiro e não tinha muito o que fazer. Mas é a indústria que gera essa questão, né? Mas também o fato da Britney Spears ser uma mulher entra em jogo. E toda a questão que eu falei, dela ter o sex appeal, dela ser uma mulher jovem e tudo mais, tá ascendendo na carreira, isso chama muita atenção. No começo, lá no documentário, mostra que ela era super atenciosa com os fotógrafos e tudo mais. Depois ela foi cada vez piorando a relação com eles. Também teve o caso do Justin Timberlake. Mas tem uma questão aqui que me preocupou em todo um pedaço da carreira dela, que foi no começo ela falava muito, ela se gabava um pouco da independência dela, de que ela conseguia tomar as próprias decisões, o que entra em conflito com o que vai acontecer depois, e a gente vai falar disso também depois, do fato da tutela do pai dela, que é a questão dela ter o domínio da própria carreira, mas
quando ela começou a perder, ela não conseguiu lidar isso da melhor forma, porque ela estava lidando com tudo. Então, ela tinha que lidar com carreira, ela tinha que lidar com a vida pessoal, ela tinha que lidar com paparazzi. Então, eu acredito que tudo que a gente está vivendo, principalmente se for um artista grande, até mesmo, vamos supor, um youtuber grande, se você tem uma profissão, você tem muitos seguidores, você tem dinheiro para comportar estrutura para isso, você precisa se profissionalizar. E muitas vezes a gente fala assim, não, deixa que aí fulano cuida disso e aquilo, então deixa que fulano cuida das minhas redes sociais, deixa que fulano cuida daquilo. Não, existe uma necessidade real de você profissionalizar todo o seu conteúdo. Então, cara, mas o seu tio sabe mexer no Zap, sabe responder e-mail, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Não, cara. Por que você não contrata alguém especializado em marketing digital, alguém profissional nisso? Naquela época não tinha marketing digital ainda, mas, cara, contrata algum publicitário, contrata alguém especializado na área. Eu acredito que não só naquela época tinha que ter, mas como hoje em dia eu acho que é obrigatório você ter uma equipe profissionalizada em cada área da sua profissão. Então, por exemplo, se eu sou um cantor, pô, eu quero alguém que consiga me ajudar com isso, com aquilo, um assistente. Eu quero um cara que cuida das redes sociais, eu quero um cara que cuida do dinheiro. Essa divisão tem que ser muito bem feita, até mesmo pelo artista conseguir se manter são. O que esse foi, para mim, uma das derrocadas da Britney Spears, foi ela justamente ter o controle de tudo e o controle começou a escapar, começou. Óbvio que totalmente não é culpa dela, porque a gente vê direitinho lá no documentário que tem todos os influências do meio. Então, e depois, quando ela começa a piorar, ela começa a chamar a atenção, ela, por ter alguém do lado dela sempre. Aparece um cara lá que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tem uma pegada meio latina, assim, de ser um cara meio latino. Então, eu acredito que esse cara estava auxiliando ela e ele foi chamado para conter crise. E aí que entra a questão do pai, que a gente vai abordar. Mas eu acho que tem essa necessidade de necessitar de profissionais para cuidar da carreira. E acho que depois que ela perdeu esse controle, faltou esses profissionais aí para ajudar ela também. Sobre essa questão de ter pessoas ao lado, por exemplo, muita gente fala que, trazendo um exemplo fora disso, Juliette do BBB, ela tem 16 pessoas tomando conta das coisas dela, sabe? Ela publicou até um vídeo recentemente mostrando quem são essas pessoas. E a galera fala, pô, 16 pessoas para tomar conta de um participante do BBB, véi, se tiver diversas áreas para tomar conta, tipo, rede social, é dinheiro, é propaganda, é contrato, é isso, é aquilo outro, tem que ter diversas pessoas, porque imagina uma pessoa só tendo que tomar conta disso tudo e ainda a carreira dela, sabe? E isso aí, tu falou bem, negócio que aconteceu muito com Britney Spears. Tipo, ela realmente era ela que tomava conta de tudo da carreira dela, e chega um momento que você cresce tanto que acaba saindo do controle, e você precisa de ajuda. Claro que você também tem que tomar cuidado com quem são as pessoas que você vai trazer para lhe ajudar, porque senão já tem diversos casos a gente vê de tipo empresário roubando dinheiro e tudo e por aí afora, diversos exemplos disso, em diversas áreas também dos famosos aí. Mas você tem que ter essas pessoas ao seu lado, senão você acaba endoidando, sabe? E eu acho que isso que quando a Britney Spears viu que estava saindo aquilo do controle, claro que assim, foi uma soma de diversos fatores. Ela já estava de saco cheio de todo o apelo sexual que tinha a respeito dela, chega um momento que encheu o saco disso. A briga com diversos paparazzis que só iam atrás dela por causa disso, e ela acabou também enchendo o saco disso. E aí, quando ela viu que cresceu demais e viu que também a parte financeira dela, o marketing dela estava saindo do controle, a imagem dela estava saindo do controle da situação, ela acabou meio que tipo, surtando. E aí vem todo o lance de drogas e álcool, não que ela não usasse antes, mas assim, veio o ápice disso na vida dela, e aí começa a ter, e aí depois disso é só ladeira abaixo, depois disso é só, tipo, teve todo o lance com o pai dela, que o pai dela acabou interditando ela, e aí ele que hoje toma conta de parte do dinheiro dela, então ela tem que, tipo, se eu não me engano, eles dão a porcentagem lá no documentário, não sei se é 5%, 10% de todo o dinheiro que ela ganha no mês tem que ir para o pai dela, sem o pai dela fazer nada, sabe? E o pai dela já internou ela diversas vezes. Hoje em dia, ela, tipo, todo lugar que ela sai tem que ter não sei quantas seguranças, tem que ter não sei quantas pessoas perto dela. Então, assim, ela foi do 8 ao 80. Uma pessoa que tomava conta de tudo na vida dela para uma pessoa que hoje em dia não toma conta mais de nada. E, assim, obviamente, como o Léo falou, não é 100% culpa dela, é uma soma de diversos fatores que acabou explodindo e
aliado a pessoas que tentaram prejudicar ela, como o próprio caso do pai dela, que não fez nada para ajudar, ele só fez coisa para controlar, mas em nenhum momento foi para ajudar a filha a sair de uma situação difícil. Tudo que ele queria era lucrar com aquilo e tipo, da maneira mais rigorosa possível, controlando a filha, sabe? Isso também é uma coisa muito bizarra, como que no mundo dos artistas, né, isso é tão frequente, os pais, né, controlarem grande parte, né, do dinheiro dos filhos, ainda mais quando eles são jovens, né, que começam muito cedo a colocar comida na mesa, né, dos próprios pais, vamos dizer assim. É o caso de, por exemplo, Michael Jackson, Justin Bieber, dentre outros casos que às vezes dão uma surtadinha uma hora ou outra por justamente esse controle. Essas surtadas da Britney, né, uma coisa que eu também gostaria de comentar aqui, é um dos casos mais polêmicos, eu acredito, da história da carreira da Britney Spears. Se você não conhece, se você não conhece essa história, se você não sabe o que aconteceu, muito provavelmente você deve ter nascido depois, assim, né, tipo, deve ter, sei lá, deve ter uns 14 anos hoje em dia, porque isso apareceu em todos os lugares, já virou memes durante muitos anos, já tem referências disso também em programas como South Park, acho que o Simpsons também fez referência disso, diversos desenhos, que é o caso da Britney raspando a cabeça, né? Que ela simplesmente foi um dia no cabeleireiro e decidiu que ela gostaria de ficar careca. Uma coisa que, quando aconteceu, né, todo mundo achou algo extremamente absurdo, e isso mostra justamente como as pessoas sexualizavam a Britney pra caramba, muitas vezes, né, não colocavam a Britney simplesmente como uma cantora, como uma personagem, mas sim como uma imagem também. Obviamente que todos os cantores dependem de imagem, mas, assim, às vezes é um pouco chato, né? Se a gente pensa em bandas, uma banda como Gorillaz, por exemplo, que eles não aparecem, o rosto deles é simplesmente os desenhos, né, que eles fazem, ou Slipknot, que é uma banda que não mostra os rostos, que a galera justamente vai de máscara durante todos os shows, justamente para quem for acompanhar gostar da música e não simplesmente do achar bonitinho, né, quem tá cantando. Temos exemplos como Kiss e diversos artistas que não utilizam explicitamente, estritamente, vamos dizer assim, da própria imagem como algo bonitinho para querer lucrar. Já a Britney foi uma coisa que isso foi mais normal desde o começo, até justamente pelos diversos fatores que a gente disse, como a época, como o contexto do pop e tudo, e ela ser, né, do jeito que ela é. Mas anos depois foi admitido, né, que na realidade ela tinha raspado a cabeça também pelo fato de que ela estava com medo de ter que fazer algum exame de drogas, né? E os exames de drogas que envolvem o cabelos ainda aparecem, né, os resquícios, dependendo da substância que você usou por muito tempo, dependendo 6 meses, até mais tempo. Então, assim, acho que ela pelo menos, o empresário dela admitiu que ela tinha raspado a cabeça por esse motivo. Mas eu acho muito interessante também como que a Britney, apesar de todos os pesares, ela estava essa foi, acredito que um dos poços que ela entrou mais fundos, né, durante a carreira dela. Muitos consideram que esse foi o estágio, vamos dizer assim, mais fundo do que ela conseguiu chegar, que foi quando ela fez isso, que ela estava numa época muito ruim também em relação às drogas e tudo mais. E só que depois disso ela conseguiu, vamos dizer assim, ajeitar um pouco mais as coisas e voltar a ter um pouco mais de visibilidade, não visibilidade da mídia, né, porque isso era algo que a Britney sempre não quis tanto, assim, né, como paparazzi atrás, assim, a galera falando delas toda hora, mas voltar a ser artista, justamente artista que a Britney é. E justamente depois que ela... É um pouco contraditório, porque a gente tá vendo que o pai é bem controlador com ela, ele é bastante restrito, mas de certa forma isso ajudou ela, e isso foi importante para que ela consiga se ajeitar novamente na vida. Ela teve todos esses problemas com droga, com problemas com a mídia e tudo mais, e depois que o pai chegou na tutela, ele conseguiu dar uma animosidade. Animosidade não é a melhor palavra. Na verdade, ele conseguiu controlar todos os problemas dela. Obviamente, de certa forma, a Britney não gostou, porque a gente vê no documentário que ela fala que é uma pessoa que gosta muito de liberdade, gosta disso, gosta daquilo, mas a gente meio que percebeu que liberdade não é muito bom para ela. E depois que ela veio com o acolhimento do pai, assim, ela viveu uma das melhores fases da carreira, melhor até, vamos
colocar assim, pode ser até melhor que a primeira fase lá do comecinho, com aqueles estouros. O álbum dela, Femme Fatale, é um dos mais conhecidos dela, é um dos mais gostados que tem aí, é de 2011, e nessa época ela ganhou muitos prêmios, ela conseguiu voltar a atenção, a mídia deu valor para ela de novo, ela começou a aparecer em shows. O Ela fez documentário até participação em How I Met Your Mother, é por isso. e nessa época ela estava sendo comentado que ela estava dando a volta por cima. O documentário fala muito dessa questão de que o pai estava muito interessado em dinheiro. E, cara, pode até ser, mas a gente não pode tirar o mérito dele de ter conseguido ajudar ela a evoluir. Só que aí passou o tempo, essa questão foi ficando cada vez mais complicada. Hoje ela parece ser uma pessoa muito mais estável, ela não parece sofrer com esses tipos de problema, a mídia não vai perseguir mais ela tanto quanto antes, até porque a mídia está interessada em outras pessoas para perseguir, e o sistema, a indústria mudou bastante, né? Não existe tanto assim paparazzo forte, então as coisas vêm mudando. Então aí ela foi pedindo ajuda nas redes sociais, e isso é uma questão bastante interessante, que é a liberdade que as redes sociais dão para o artista. Eu comentei que o fato deles não terem redes sociais para mostrar eles acordando de manhã na cama deles, criava uma barreira muito grande. E agora, com as redes sociais, isso quebra um pouco da barreira. Ainda existe um pouco da barreira, porque tem muito artista que gosta de se promover através da rede social, sendo que eu acredito que a rede social é um ambiente que você não deveria trabalhar tanto, é um ambiente que você deveria se conectar com os fãs e se conectar até com outras pessoas, é uma rede de network também. Então, pô, é para você entrar lá no Twitter e escrever sobre BBB, sabe? Não é para você, gente, saiu meu novo álbum. Não, velho. Quem é seu fã vai saber que seu novo álbum. E você pode escrever que saiu seu novo álbum no Twitter, no Instagram. Mas, cara, o que as pessoas querem ver, que seguem a pessoa no Twitter, no Instagram ou qualquer outra rede social, eles querem ver conteúdos exclusivos, eles querem ver o artista de perto. Eu lembro que era muito comum, às vezes, em programas assim, eu costumava assistir muito TV Fama aqui em casa. Nossa, era só uns artistas classe C, sabe? Só que eles eram super acessíveis, porque eles queriam qualquer 15 minutos, né? E tinha muito quadro assim que, mostrando a casa de fulano, mostrando como é fulano, mostrando a vida, porque realmente a pessoa se interessa por isso. E as redes sociais trouxeram um pouco disso, e isso ajudou ela também a se manifestar mais a favor ou contra algumas questões. Os fãs começaram a perceber indiretas, rolou uma Marina Joyce ali, pesado, falando assim, mandou umas mensagens enigmáticas, então os fãs começaram a trabalhar, isso gerou comoção, e virou o que é hoje o Free Britney, né, que é a busca de tirar a tutela do pai e que a Britney volte a retomar a carreira. Ela falou que não vai mais trabalhar enquanto ela estiver na tutela do pai, ou seja, o álbum gera dinheiro, apresentações gera dinheiro, turnê gera dinheiro, e o pai tá perdendo esse dinheiro porque não aceita a remoção da tutela, ele é contra, e ela quer a tutela fora, porque ela diz que tem completo domínio das suas ações, que ela tá sóbria, que ela tá tranquila, e os fãs engajaram nessa disputa, ela apoiou o movimento, e isso ganhou uma repercussão bastante interessante, porque ela é uma pessoa que gera bastante mídia e tem bastante fãs, e fãs antigos e fãs recentes, e ela tem uma importância tão grande assim, não só para mulheres, na tentativa de buscar cada vez mais conhecimento sobre a própria feminilidade, assim como pessoas LGBT. Então, ela tem uma importância muito grande na vida das pessoas, e você vê bastante, assim, no documentário mostra lá ativistas, e se você vê, são ativistas, cara, adultos, sabe? 20, deve ter uns 30 anos, por aí, que pegaram e cresceram junto com ela, então é muito interessante ver essa movimentação, essa comoção por ela, e praticamente ela tem um apoio total, né? Eu não sei como que vai funcionar, como é que vai ser esse futuro, mas a questão é que talvez possa ser bastante positivo, né? Porque quando há comoção, quando há bastante engajamento das pessoas, até mesmo dela, que ela apoiou apoiou todas as manifestações, tem bastante engajamento. Então, provavelmente, quem sabe ela sai da tutela, né? Pois é, eu acho assim.
a partir do momento quando teve o ápice da perseguição a ela, que ela venderam a imagem dela como uma pessoa louca. E, assim, claro que ela teve seus problemas, mas eu acho que a mídia vendeu mais do que realmente estava acontecendo. E acabou que eu acho que isso acabou afetando mais ainda na fase ruim que ela estava passando. E, assim, claro que você tem que contar com a família tinha uma certa obrigação de ajudar ela, sabe? O pai e a mãe. Sendo que eu acho que o jeito que fizeram, o nível que fizeram, é que foi totalmente descabido, sabe? Você interditar ela do jeito que interditou, internar ela em clínicas e dar uma série de remédios a ela, uma série de situações que eu acho que destruiu a vida de uma pessoa, sabe? Não é assim que ela deveria ser ajudada. Claro que ela precisava de ajuda naquela época, mas uma ajuda mais saudável, não uma ajuda tão forte assim, tão forte não, mas tão violenta do jeito que foi. Eu acho que foi desproporcional. E vindo mais da parte do pai, né? Você vê que hoje, no próprio documentário fala que a mãe também ela entra na briga, a mãe, para poder tipo tirar todo esse poder que o pai dela tem sobre a filha e a mãe meio que tá tipo desse outro lado, e aí fica uma guerra dos dois, e a Britney no meio, meio que perdida. Então, assim, você vê que é uma pessoa adulta, ela hoje tem 39 anos, tem não sei quantos filhos aí, e não pode tomar as rédeas da vida dela, porque tem restrições judiciais do pai dela, sabe? Então, eu acho que todo ser humano tem que ter sua liberdade individual, se por mais que sejam pessoas com vamos contar que ela realmente tem algum problema psicológico adquirido depois de todos esses traumas que ela passou na vida na carreira dela, mas não é nesse nível, eu acho, que deve ser tratado as coisas, sabe? Então ela realmente tem que tomar conta da vida dela, uma pessoa de 40 anos, pô. Então, assim, espero que chegue num ponto em que ela consiga mesmo a liberdade dela, por mais que não retome a carreira no nível que estava, porque, né, hoje em dia, como o Léo falou, o mercado é outro. Então, você vê aí, daqui a pouco o Sandy Júnior tá voltando aqui também, já fizeram até show ano passado, então pronto, né? Então, é isso, eu espero que ela consiga aí o que ela deseja, que é a liberdade dela, que eu acho que é isso hoje para mim, eu acho que na visão dela deve ser o mais importante. Além do fato de dela conseguir, tipo, nem tanto a voltar a cantar, a fazer as músicas e tudo mais, mas eu acho que conseguir tomar as rédeas da vida dela deve ser o principal objetivo dela hoje em dia. Com certeza, eu concordo plenamente. Eu acredito que a Britney, assim, resumindo, né, seja realmente uma artista extremamente complexa, que tenha tido uma criação, né, em um ápice, vamos dizer assim, totalmente conturbado e que atualmente o que na realidade não é nem o que ela mais não só o que ela mais quer, mas é o que ela mais precisa, justamente até para ela conseguir, se ela quiser, vamos dizer assim, voltar a ser, vamos dizer assim, a Britney que ela era há alguns anos atrás, ela tem que controlar primeiramente a vida pessoal, né? Eu acho que isso é um básico de qualquer coisa de uma forma geral. Pois é, e vamos aqui chegando no fim de mais um Fala Pouco podcast. Se você gostou, se você está escutando até aqui, quase uma hora da gente falando sobre Obrigado. Britney Spears. Muito obrigado. Escuta aí os outros podcasts que a gente falou no início, tá? Dá essa moral, deixa o like, compartilha, se inscreve se você não é inscrito, pelo amor de Deus. E é isso. Valeu. Till Até the world semana que ends. vem.